Bem, galera, estamos de volta para falar sobre equações diferenciais ordinárias e hoje nós vamos falar sobre as equações diferenciais ordinárias homogêneas e as equações diferenciais ordinárias exatas. Iniciamos com as equações diferenciais homogêneas. Nós dizemos que uma equação diferencial é homogênea se multiplicando cada variável por uma constante implica na função ser multiplicada por uma potência dessa constante. Observe o modelo da equação. Nós temos a função f de x, em que o x é a função f de xy, em que o x é multiplicado por uma constante lambda. O mesmo ocorre com o y, e no lado direito do sinal de igual, ocorre a constante no expoente n vezes a função sem a constante multiplicando o domínio xy. Vejamos um exemplo. Então, a função f de x, y igual a xy menos y quadrado é homogênea, mas a função f de xy igual a y quadrado mais x não é. De fato, vamos mostrar que isso é verdade. Então, a primeira função, o f de xy igual a xy menos y quadrado terá cada variável multiplicado por uma constante da seguinte forma. Então, multiplicamos pela constante o x e o y dentro do domínio, e na função o x vem multiplicado pela constante, o y vem multiplicado pela constante, e aqui temos o y dentro do parênteses multiplicado pela constante elevado ao quadrado. Então, observe que nós temos no primeiro termo lambda ao quadrado vezes xy, e no segundo termo lambda ao quadrado vezes o y quadrado. Como o lambda está nos dois termos, podemos pôr em evidência. Então, fica lambda ao quadrado vezes o x menos o y quadrado. Agora, então, observem que o xy menos y quadrado é a própria definição da função. Então, podemos escrever que o f de lambda x, lambda y, será lambda quadrado vezes o f de xy. Assim, ela satisfaz a condição da definição de que a função é homogênea. Vejamos o segundo caso. Então, a função f de x, y, igual a y quadrado mais o x, terá o x e o y dentro do domínio multiplicado pelo lambda. Assim, teremos f de lambda x, vírgula, lambda y. No lado direito de igual, o x será multiplicado pelo lambda elevado ao quadrado, ou melhor, o y será multiplicado pelo lambda elevado ao quadrado, mais o x que é multiplicado pelo lambda. Agora temos lambda ao quadrado e y quadrado no primeiro termo e lambda x no segundo termo. Como temos lambda em cada um dos termos, podemos pôr o lambda em evidência e teremos então como resultado lambda y menos, ou melhor, mais o lambda x. Porém, lambda x ao quadrado menos o lambda x é diferente de y ao quadrado mais x, que é a função f de xy. Ou seja, se eu multiplicar o x e o y do domínio por lambda, não vou obter a função multiplicada pelo lambda. Por essa razão, ela não é homogênea. Agora veremos os procedimentos que devem ser seguidos para resolver uma equação diferencial homogênea. Em primeiro lugar, a equação diferencial homogênea sempre vai aparecer nesse formato assim. A derivada de y em relação a x é igual à função f de xy. Então, os procedimentos são os seguintes. Primeiro, nós devemos verificar se a função f de xy que aparece nesse formato é homogênea, ou seja, se ela obedece à condição de homogeneidade. No caso afirmativo, então nós vamos dividir todos os termos da expressão pelo x de maior grau. E aí nós vamos obter uma expressão em que a derivada de y em relação a x terá a característica de f igual a 1 no local da variável que era apenas x, e y sobre x, onde a variável tinha y. Depois, nós fazemos u igual a y sobre x, e desse resultado ocorre que o y vai ser o u vezes o x. Agora, derivamos y igual a ux em relação a x.
Então, a derivada do y em relação a x vai ficar o dy dx. A derivada do x em relação a x vai sobrar apenas o u. E a derivada do u em relação a x nós vamos escrever na forma de derivada, porque não sabemos quem é u. Portanto, o dy dx vai ser igual a u mais o x vezes o du dx. Agora, no passo 5, nós trocamos o y sobre x pelo u, e na expressão dy dx igual a f1y sobre x. Depois, determinamos a primitiva da função u mais x du dx igual a f1y sobre x. E finalmente, então nós vamos substituir o u pelo y de x e isolamos o y se possível. Então vejamos o exemplo. Primeiro, essa equação já aparece como candidata à equação homogênea porque ela aparece na forma derivada de y em relação a x igual à função f de xy. Então, seguimos o primeiro passo do processo. Vamos verificar se ela é homogênea. Assim, nós vamos multiplicar cada termo do domínio pelo lambda, e vai ocorrer que no numerador o x e o y, cada um deles aparecem multiplicado pelo lambda. A mesma coisa no denominador. Então, teremos x vezes lambda ao quadrado, mais o y vezes lambda ao quadrado. Agora, multiplicamos os lambda no numerador, então fica lambda vezes lambda, fica lambda ao quadrado vezes xy. No denominador teremos x quadrado vezes lambda ao quadrado, e mais lambda ao quadrado vezes o y quadrado. Observem que tanto no numerador quanto no denominador, todos os termos possuem o lambda ao quadrado. Então, pomos em evidência o lambda ao quadrado no denominador e vamos obter lambda ao quadrado vezes xy dividido por lambda ao quadrado, entre parênteses, x quadrado mais y ao quadrado. O lambda pode ser simplificado, então ele fica 1. Aí sobrou x vezes y dividido por x quadrado mais lambda ao quadrado. Mas o 1 pode ser escrito como sendo lambda no expoente zero. Então, a função satisfaz a condição de que, se multiplicar o x e o y por lambda, a função f de xy sai multiplicado por um expoente do lambda, mesmo que esse expoente seja zero. Assim, podemos passar para o passo 2. Passar para o passo 2 significa dividir cada termo da função pelo x de maior grau. No caso, o x de maior grau é x quadrado. Então, nós vamos ter no numerador x vezes y dividido pelo x quadrado. No denominador fica x quadrado dividido pelo x quadrado, mais y quadrado dividido pelo x quadrado. Agora, vamos simplificar. Então, o numerador vai ficar y sobre x. No denominador não foi simplificado ainda, vamos apenas copiar o que tinha no termo anterior. Simplificamos agora o denominador, então fica y sobre x no numerador, 1 mais y sobre x elevado ao quadrado no denominador. Essa aqui é a função que nós vimos anteriormente, denotada por f de 1 y sobre x. O 1 ocorre onde o termo era apenas de x. Vamos chamá-la de estrela, porque vamos nos referir a ela mais adiante. O terceiro passo é escrever o u igual a y sobre x, e nesse caso, então, o y vai ser o x. O quarto passo, então, fazemos a derivada do y em relação a x. Então, aqui, derivada do y em relação a x fica o dy dx. Derivando o x em relação a x, sobra apenas o u. E derivando o u em relação a x, vai ficar x du dx. O passo 4 é substituir o y sobre x por u e o dy dx por u mais x du dx na equação estrela do slide anterior. Então, vamos ter, aqui está a equação estrela, dy dx igual a y sobre x dividido por 1 mais y sobre x ao quadrado, em que o y sobre x vai ser substituído por u
e o dy dx será substituído por u mais x vezes du dx. Assim fica, no numerador, o y sobre x fica apenas o u, no denominador, y sobre x ao quadrado fica u quadrado. Agora, passamos esse u que está no lado esquerdo do igual para o lado direito. Então, vamos ter 1 dividido por 1 mais u quadrado menos o u. Tiramos o mínimo múltiplo comum. Aqui, o mínimo múltiplo comum é u mais u quadrado, que dividido por ele mesmo sobra u, menos, agora no segundo caso, o u tem denominador 1, então vai sobrar 1 mais u quadrado dividido por 1 mais u ao quadrado. Observe no numerador que o u multiplicando o 1 fica menos u, e somado com o primeiro u dá zero, e o u multiplicando o quadrado vai dar menos 1 na terceira. Então, nós vamos ter que o x du de x será igual a menos 1 na terceira, dividido por 1 mais u quadrado. Agora, a função tornou-se uma função de variáveis separáveis. Então, vamos passar para um lado do sinal de igual os termos que têm u e para o outro os termos que têm x. Assim, nós vamos ficar com o u na terceira negativo, passa invertido, por causa que o du fica no numerador. Então, 1 mais u quadrado vai multiplicando o du, e menos 1 na terceira vai dividindo o du. E do lado direito do igual, o dx passa para o numerador e o x para o denominador. Bem, para facilitar a integração, nós vamos dividir cada termo do lado esquerdo do igual por 1 na terceira. Então, teremos menos 1 sobre 1 na terceira, mais, aqui fica u quadrado dividido por 1 na terceira, sobra 1 sobre u, e no lado, vezes o du, naturalmente, igual ao dx du. Integrando os dois lados, então, vamos ter a integral do menos 1 sobre u na terceira, menos 1 sobre u em relação a u, e no lado direito do igual a integral de 1 sobre x em relação a x. A primeira integral fica a integral do menos 1 sobre u na terceira, só fica 1 sobre 2u quadrado. A integral do 1 sobre u fica menos o logaritmo de u. E a integral do dx sobre x fica logaritmo de x. Vamos escrever mais logaritmo de c, que é uma constante, para poder converter essa soma em produto. Passamos para o lado direito do igual o logaritmo de u, então teremos 1 sobre 2u quadrado igual o ln de u, que era negativo e fica positivo, mais o ln de x, mais o ln de c. Esse termo no lado direito do igual, aplicando a propriedade do logaritmo, fica o produto. Então, vamos ter 1 sobre u quadrado, o 2 passa multiplicando o logaritmo de u, x, c. Agora, fazemos a troca do u pelo y sobre x, que nós sabíamos, já temos anteriormente, que o y sobre x faz papel do u. Então, a troca será feita onde tem u quadrado, vai ficar y sobre x quadrado, e dentro aqui do logaritmando, o u torna-se y sobre x, e onde vamos ficar com x que está no denominador, ao quadrado passa para o numerador e o y continua no denominador. E do lado direito do igual, simplificamos o x, de modo que nós vamos ter que x quadrado sobre y quadrado será igual a 2 vezes o logaritmo de y vezes c. Aqui é mais fácil isolar o x do que o y, então escrevemos que o x quadrado será 2y quadrado ln de y vezes c, ou tirando a raiz, vamos ter a raiz do y pode ser tirada, então fica x igual a y vezes raiz quadrada de 2 vezes
o logaritmo de y vezes c. Esta, portanto, é a solução da equação diferencial ordinária homogênea. Outro tipo de equação diferencial que nós vamos estudar são as equações diferenciais exatas. Até agora nós vimos as equações diferenciais de variáveis separáveis, elas apareciam em três formas. Depois as equações diferenciais homogêneas e agora as equações diferenciais exatas. Observe que o formato da equação diferencial exata já é diferente dos quatro primeiros que vimos. Até o momento, nós tínhamos apenas funções de uma só variável. E na equação diferencial exata de primeira ordem, nós temos na primeira função, que é o m de x e y, tem duas variáveis que multiplicam o dx, e o n de x e y também com duas variáveis que multiplicam o dy e é igual a zero. Bem, a expressão m de x y dx mais n de x y dy é a derivada de uma função constante, porque observem que o lado direito do sinal de igual tem derivada zero. Então, se eu escrever uma função u de xy igual a c, derivando u tanto em relação a x quanto em relação a y, a derivada do c será zero. Vamos derivar u em relação a x e depois em relação a y, e vamos fazer a comparação com a função inicial. Então, temos aqui a função inicial, que é o m de xy dx, mais o n de xy dy igual a zero. Agora, a derivada do u em relação a x vai ser derivada parcial de u em relação a x vezes o dx, somado com a derivada de u em relação a y. Então, terá duas vezes a derivada de u em relação a y vezes o dy, e a derivada do c será zero. Fazendo a comparação, nós podemos dizer que o m de xy equivale ao du de x e o n de xy equivale ao du de y. Agora, vamos derivar aqui, então, nós vemos que as comparações dão que a derivada parcial de u em relação a x é o m de xy e a derivada parcial de u em relação a y é o n de xy. Na sequência, vamos supor que essas derivadas, a derivada de u em relação a x e a derivada de u em relação a y, sejam contínuas e deriváveis e vamos derivá-las novamente. A primeira delas em relação a y e a segunda em relação a x. Então, teremos o seguinte. A segunda derivada de u, na primeira vez em relação a x e a segunda vez em relação a y, será a derivada de m em relação a y. E a segunda derivada de u, a primeira vez em relação a y e depois em relação a x, será a derivada de n em relação a x. Agora observem que os dois resultados à esquerda do sinal de igual correspondem à segunda derivada de u, uma vez em relação a x e outra vez em relação a y, e elas são iguais. E, portanto, nós vamos dizer que a equação diferencial é exata se elas obedecem à condição que a derivada parcial de m em relação a y for igual à derivada parcial de n em relação a x. A diferença das duas é zero e por essa razão que nós vamos dizer que a equação diferencial é exata. Os procedimentos para solucionar equações diferenciais exatas são os seguintes. Então, primeiro, nós derivamos o m em relação a y e o n em relação a x e verificamos se eles são iguais. No caso seja positivo, nós resolvemos a equação da seguinte forma. Chamamos de u a integral do m de xy dx. Ou seja, vamos integrar o m em relação a x e chamá-lo de u. E obtemos o seguinte resultado. O u vai ser a integral do m de xy em relação a x, mais uma função de y que é constante em relação ao x. Como já foi dito, essa função g de y é constante em relação ao x. Agora, nós vamos derivar o u em relação a y. Isto é, esse u que foi obtido aqui no passo 2, derivado em relação a y, significa que nós vamos fazer a derivada em relação a y da integral
do m de xy de x mais o g de y. E nós vamos obter, então, que o du de y vai ser a derivada da integral do m de xy em relação a x, mais a derivada do g em relação a y, que será o g' de y. Agora, estamos lembrados que o du de y é o n de x. Então, nós vamos dizer que o g de y, que é a integral do g' de y, será a integral do n, porque esse termo passa subtraindo o n de xy. Então, será a integral, abre colchetes, n de xy, menos a derivada do resultado que nós encontramos integrando m de xy em relação a x, tudo em relação a y. No final, então, a gente substitui o g de xy mais o c encontrado no item 4 no resultado encontrado no item 2. Aí nós temos a solução da equação diferencial. Vamos ver um exemplo. A equação diferencial proposta é 2x dividido por y na terceira dx, mais y² menos 3x² dividido por y na quarta, dy igual a zero. Então, agora devemos identificar o m de xy e o n de xy. Para isso, vamos pôr a equação, o formato dela, que é o m de xy vezes o dx, mais o n de xy vezes o dy igual a zero. E a equação proposta. Então, observem que quem faz papel do m de xy é o 2x sobre y na terceira, e quem faz papel do n de xy é o y² menos 3x² dividido pelo y na quarta. Assim, nós temos o m, que é o 2x y na terceira, e o n, que é y² menos 3x² dividido por y na quarta. Agora, devemos devemos derivar o m em relação a y, que no caso vai dar 2x sobre y na terceira derivado em relação a y, sobra x vezes 6 vezes x dividido por y na quarta negativo, e aqui a derivada do n em relação a x dá zero no primeiro termo, e 6x sobre y na quarta no segundo termo. Então, observem que a derivada de m em relação a y e a derivada de n em relação a x correspondem a menos 6x sobre y na quarta, portanto, são iguais e a equação proposta é exata. Agora, então, podemos aplicar os passos previstos anteriormente para resolver a solução. Então, o primeiro passo é esse, verificamos que ela é exata. O segundo passo significa que vamos fazer o integral do m de xy dx. Então, u vai ser a integral do 2x sobre y na terceira, que é o m, em relação a x. Então, vamos ter que a integral do 2x em relação a x será o x² sobre 2 vezes o y na terceira, e que simplificando 2 sobra x² sobre y na terceira mais o g de y. O terceiro passo é derivar o u em relação a y. Então, derivando o u em relação a y, nós vamos ter o seguinte. Derivada de u em relação a y será o y na terceira tem como derivada menos 1 sobre y na quarta. Então, derivada de u em relação a y será menos 3x² dividido por y na quarta, e mais a derivada do g de y, que é o g' de y. Mas nós devemos estar lembrados que o du de y é o n de xy. Então, o n de xy é igual a esse termo que está no lado direito do sinal de igual. Portanto, nós vamos escrever que a derivada de u em relação a y é igual ao n de xy. Agora vamos isolar o g' de y. Então, nós vamos ter que o g' de y vai ser igual ao termo que está no lado direito, que é y² menos o 3x² dividido por y na quarta, menos
o n de xy, que é o 3x² dividido por y à quarta. Tirando o mínimo múltiplo, que é y à quarta, nós teremos o y² menos o 3x², e aqui fica no numerador 3x². Subtraindo, o resultado final vai ser 1 sobre y². Agora, vamos integrar esse resultado em relação a y. Então, a integral do g' de y é o g de y. E vamos fazer a integral de 1 sobre y² em relação a y. O resultado será menos 1 sobre y² mais o c. Feito isso, então passamos para o passo 5, que corresponde a substituir o g de y na expressão obtida u igual à integral de m de xy dx mais o g de y. Então, esse resultado aqui corresponde à integral do m de x y dx e mais o g de y, que é a constante. E agora ele será substituído pelo termo encontrado no passo anterior, que é menos 1 sobre y mais c. Como o u passa a ser igual a x² dividido por y na terceira, menos 1 sobre y mais o c, e nós vimos que o u é uma constante, nós podemos tomar o u e o c como uma constante única. Assim, nós vamos escrever que o x² sobre y na terceira mais menos o 1 sobre y será o u menos o c, que é uma constante denominada c maiúsculo. Esse resultado, então, ele representa a solução da equação diferencial proposta anteriormente. Caso o estudante queira tirar a prova, deriva primeiro essa equação em relação a x e vai encontrar exatamente o m de xy, e depois deriva em relação a y e vai encontrar exatamente o n de xy. Com isso, nós vimos como se resolve a equação diferencial exata. No próximo vídeo, veremos como se resolvem as equações diferenciais não exatas. Até lá!